Olá a todos, eu me chamo Felipe e vamos agora a mais uma leva de resoluções das questões que caíram no Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Mais especificamente, nesse vídeo daqui, eu vou resolver com vocês as questões de eletromagnetismo que foram cobradas na primeira aplicação de 2023. Aqui, assim como nas últimas aplicações, são 8 questões de eletromagnetismo, porém, se vocês derem uma olhada nesse vídeo, vocês vão encontrar somente 6 questões resolvidas. Isso porque eu estou fazendo nessa resolução o mesmo procedimento que eu fiz na resolução do semestre anterior, que é, das 8 questões, eu vou resolver 6 e vou disponibilizar gratuitamente, como eu sempre faço, e como é o caso desse vídeo daqui. Duas dessas 8 questões, eu vou colocar a resolução somente para o clube de membros aqui do meu canal. Para ser mais específico, você vai encontrar essas duas questões na aula, nas aulas, no caso, com essa numeração que eu estou colocando aqui na tela, caso você tenha interesse de acompanhar. Ok? Eu estou fazendo isso porque, enfim, eu continuo postando gratuitamente grande parte das questões, que é sempre o meu objetivo, para poder ajudar todo mundo a estudar, mas, colocando essas duas questões para o clube de membros, eu acabo valorizando você que é apoiador do canal e que permite, por ser apoiador, que eu, no caso, dedique um tempo maior aqui para o canal e que eu possa produzir o tipo de conteúdo que eu produzo, porque dá um trabalho gigantesco que consome um belo de um tempo. Ok? Mas é isso. Tendo sido esclarecido, vamos então para a nossa primeira questão. Considera um capacitor de placas paralelas carregado com uma carga Q e constituído por dois discos de raio R separados por uma distância D muito menor do que R. Qual é a energia U armazenada no campo elétrico entre as placas? Bom, se tratando de um capacitor, de placas paralelas aqui no caso, enfim, nesse regime, enfim, a gente pode escrever a capacitância desse capacitor como sendo ε0 A vezes D, sendo que esse A, aqui no caso, é a área das placas, e a energia, que é o que a questão está pedindo de fato. Enfim, tem várias formas de se escrever a energia. No caso, como ele passou para a gente a carga, e no caso a gente tem aqui a informação da capacitância, então a gente vai usar a expressão meio de Q ao quadrado dividido pela capacitância, Mas existem variações. Também a gente poderia escrever como meio de CV quadrado, que é uma outra opção, Enfim, existem algumas variações quando a gente mistura essa expressão daqui com a definição de capacitância, que é Q sobre V, Aí, enfim, manipulando essas expressões, nessas duas a gente chega em algumas variações da energia de um capacitor. Bom, a carga é uma carga Q, já foi passado pela questão. O que falta a gente colocar, na verdade, é qual é o valor da área das placas desse capacitor. Se tratando aqui, no caso, de dois discos de raio R, então, por ser um disco de raio R, a gente tem πr ao quadrado. Substituindo a capacitância aqui na expressão da energia, o que a gente vai ter vai ser meio de Q quadrado dividido por C, pela capacitância, então vai ficar D ε0 πr quadrado. Então, a nossa energia armazenada vai ser essa expressão, Q quadrado vezes D sobre 2ε0 πr quadrado. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, a gente chegou exatamente à letra A, e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos, então, para a nossa segunda questão. Um anel circular de plástico com raio R possui uma carga Q uniformemente distribuída ao longo de seu comprimento. O anel gira com uma frequência angular ômega em torno do eixo central, em torno do seu eixo central. Qual é a magnitude do campo magnético gerado no centro do anel? Então vamos lá, como é que a gente resolve essa questão? Vamos então para a nossa terceira questão. Um solenoide longo de n voltas por unidade de comprimento conduz uma corrente I igual a I0 cosseno de ômega t. No seu interior, introduzimos uma espira circular de área A, cujo eixo está na mesma direção do eixo do solenoide. Qual é a força eletromotriz Epsilon induzida na espira? Então, vamos lá, eu vou representar o nosso solenoide aqui como um cilindro, Então, enfim, vou representar ele como se fosse um cilindro, mas pense nesse cara daqui como um punhado de fios enrolados, circularmente, para ser o nosso solenoide. Aqui eu vou representar com um cilindro só para poder ficar melhor a visualização mesmo. Bom, aqui ele tem n voltas por unidade de comprimento. E, bom, a gente sabe que, dado uma certa corrente I, o campo magnético que vai passar no interior do solenoide, ele vai ser o quê? Ele vai ser μ0 I vezes n na direção Z. Aqui no caso, a direção Z é a direção ao longo do eixo do cilindro. Eu não vou colocar necessariamente se vai ser para cima ou para baixo. Na verdade, aqui eu vou supor que nosso campo está aqui para cima. Mas, enfim, isso depende do sentido da corrente.
Na prática, isso não vai fazer muita diferença para a gente, porque, né, enfim, se por algum acaso a gente colocasse aqui, orientasse a corrente de uma forma que o campo estivesse para baixo, é só a gente virar o nosso cilindro para colocar o campo para cima, só para poder exemplificar aqui o nosso problema. Ok? O que importa é que o campo está ao longo aqui do comprimento do solenoide, ok? Que eu estou representando por este cilindro, ele é constante, ok? Eu não vou, né, chegar nesse valor aqui com vocês, né? Enfim, é fácil chegar nisso a partir de lei de Gauss, certo? Mas, enfim, né, isso eu faço com detalhes no meu curso de eletromagnetismo. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada lá, que eu resolvo com calma. Ok? Mas, bom, então esse aqui é o nosso solenoide. Está falando, né, que a corrente que passa por ele é uma corrente I0, então I0, cosseno de ômega t. Né? Então, vamos simplesmente colocar aqui, né, deixar completinho qual que vai ser o nosso campo. E aqui está falando que é colocado, né, aqui no caso, uma espira circular de área A, que está, né, no caso aqui, cujo eixo está na mesma direção do eixo do solenoide, ou seja, é colocado uma espira aqui, ó, uma espira aqui dentro dele, ok, no seu interior, com área A. E aí está perguntando qual que é a força eletromotriz induzida nessa espira. Né? Bom, a força eletromotriz, pela lei de Faraday, né, aqui pensando no módulo, porque, enfim, né, para a gente aqui, né, o sinal de menos pouco vai fazer diferença. Né? Se vocês forem reparar, só tem duas aqui com sinal de menos, mas na prática não vai fazer diferença, porque o sinal de mais ou de menos depende da orientação que a gente está colocando. Né? Enfim, depende também, né, de como é que a gente está convencionando, se o campo é para cima ou para baixo, como é que eu estou orientando aqui no caso, né, o vetor normal à minha área, se estou colocando ela para baixo ou para cima. Então, né, com os dados que a questão passou, o sinal de menos não pode ter influência, ok? Isso é um ponto importante. Mas, enfim, né, então na prática o que a gente vai estar calculando é o módulo da força eletromotriz, né, exatamente porque, como eu comentei, o sinal não vai fazer muita diferença para a gente. Ok? Esse caso aqui vai ser variação do fluxo magnético no tempo, sendo que o fluxo magnético é o fluxo magnético nessa areazinha daqui, que como, né, ela está sendo cortada por um campo que é constante, né, em toda a sua extensão, esse cara vai ser simplesmente campo, que é μ0, I0, cosseno de ômega t vezes nzinho, e a área, que é simplesmente A, como foi passado pela questão. Né? Consequentemente, qual que vai ser aqui? O módulo da nossa força eletromotriz vai ser, né, vamos lá, a derivada no tempo só vai atuar no cosseno. Então, quando for atuar no cosseno, vai dar um menos seno, então vai aparecer aqui um seno de ômega t, e, claro, vai aparecer multiplicando um ômega por conta da regra da cadeia. Ok? Agora é simplesmente colocar as constantes todas. Então, μ0, I0, A vezes N. O menos a gente não precisa preocupar. Por quê? Porque o menos diz respeito à orientação de como é que vai ser feito esse fluxo e tudo, enfim, né, a orientação da corrente aqui no solenoide. Isso, né, para a gente não faz diferença. Né? Enfim, a gente colocou uma configuração genérica, o que a gente está calculando na prática é o módulo, aqui no caso a força eletromotriz. E agora é simplesmente comparar. Ok? Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, olha só, a letra A é exatamente que a gente chegou. Olha só, A ômega, μ0 I0 N, μ0 I0 N, seno de ômega t, exatamente que a gente chegou. E, portanto, a resposta aqui é a letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Né? Vamos, então, para a nossa quarta questão. O campo magnético em uma certa região do espaço é dada por... Aí tem esse vetor de campo. Qual deve ser a relação entre as constantes alfa e K? Né? Bom, para a gente resolver essa questão, né, levando em consideração que esse campo magnético é um campo magnético, ele tem que obedecer às equações de Maxwell, que são as equações dos campos elétricos e magnéticos. Como a gente só tem aqui em mãos o campo magnético, evidentemente a gente vai, né, colocar aqui, né, a gente vai exigir que o campo magnético obedeça à equação de Maxwell, que só envolve o campo magnético, que é divergência de B igual a zero. Né? O campo magnético tem que obedecer outra condição, só que essa outra condição é uma relação entre B e E. Como aqui não tem campo elétrico, então a única equação que a gente consegue, né, colocar como obrigatório, dado que foi passado, né, para a gente poder determinar qual é a relação entre essas constantes, é divergência de B igual a zero. Ok? Bom, divergência de B é o quê? Derivada de Bx com relação a x, mais derivada de By com relação a y, mais derivada de Bz com relação a z é igual a zero. Essa é a nossa lei de Gauss do magnetismo. Então vamos fazer isso. Né? Olha só, quando a gente for aplicar a divergência, né, esse termo daqui não vai contribuir em nada. Por quê? Porque a gente deriva a componente do vetor com relação à coordenada daquela componente. Então olha só, na componente z, aqui, né, o que acompanha a componente z só depende de x e y, né, no caso das coordenadas. Então, esse cara daqui não contribui em nada, já de cara para a divergência. As contribuições vão aparecer desse cara e desse cara.
Ok? Então vamos lá, esse aqui é o nosso bx, esse cara daqui é o nosso by. Então vamos começar derivando o bx com relação a x. A dependência em x aparece nessa exponencial. Então, derivada de bx com relação a x, derivada da exponencial. Vai dar a própria exponencial vezes a derivada que está dentro, que vai ser menos alfa, e aqui no caso, multiplicado por cosseno de ky menos ômega t. Então, essa primeira parte, essa expressão, é a derivada de bx com relação a x. Vamos agora para a derivada de by com relação a y. Percebe que aqui no caso a dependência em y ela está aqui no seno. Então, derivada de seno vai ser cosseno. Então, cosseno de ky menos ômega t, vezes derivada que está dentro, derivada com relação a y, vai sair o fator k aqui. E claro, tem a nossa exponencial, que é uma função de x, e é vista como uma constante para essa derivação em y. E esse cara todo, essa soma, é igual a zero. Agora, olha só, esses dois caras têm um cosseno de ky menos ômega t. Consequentemente, a gente consegue colocar esse cosseno em evidência, então de ky menos ômega t, e colocar aqui, no caso, a gente também consegue colocar exponencial, então menos alfa x, e vai aparecer um menos alfa mais k. Tudo isso aqui é igual a zero. Vamos lá, esse cara daqui, exponencial, nunca é igual a zero. Então a gente pode fatorar, a gente pode dividir ambos os lados pela exponencial. Ok? Para que essa expressão seja igual a zero, seja satisfeita para todos os valores de y e para todos os valores de x, a única forma disso ser sempre satisfeito para qualquer condição do nosso espaço é se menos alfa mais k for igual a zero, ou seja, se alfa for igual a k, que é a relação entre as constantes. Se a gente for dar uma olhada nas alternativas, olha só, nossa resposta é a letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quinta questão. O capacitor C na figura acima é carregado posicionando a chave no ponto 1. No instante t igual a 0, a chave é reposicionada para 2. Qual das alternativas abaixo representa corretamente, como função do tempo, t maior que 0, a corrente elétrica I que atravessa o indutor L? Vamos então para a nossa sexta questão. Uma lâmpada de resistência R tem seus terminais conectados por um fio que forma um laço circular de diâmetro inicial D0 em uma região onde há campo magnético constante de magnitude B, vide figura. No instante t igual a 0, as extremidades do laço são puxadas com velocidade de magnitudes iguais, a v, diminuindo o diâmetro do laço e mantendo sua forma circular. Enquanto o laço é puxado, a diferença de potencial entre os terminais da lâmpada em módulo é... Vamos lá, primeiramente, essa questão tem um problema conceitual, ela tem um erro conceitual. Aqui no caso, nessa questão perguntasse de fato a diferença de potencial, sempre que a gente está num contexto de eletromagnetismo, quando a gente fala de diferença de potencial, a gente se refere ao potencial eletrostático. Nesse sentido, se a questão tivesse 100% correta conceitualmente, perguntando qual que é a diferença de potencial, a única resposta possível seria zero. Por quê? Porque aqui não existe campo eletrostático. Okay? A geração de corrente elétrica que aparece aqui é por conta da força magnética. A força magnética que produz uma força eletromotriz que movimenta essas cargas. Não existe nenhuma movimentação de carga nessa questão que tenha sido gerado por campo elétrico. Consequentemente, não faz sentido a pergunta qual que é a diferença de potencial. Na prática, o que a questão está pedindo é qual é a queda de tensão ao longo dessa lâmpada aqui, desse resistor aqui. Aí é outra coisa. Quando a gente fala queda de tensão, não necessariamente a gente está vinculando essa queda de tensão a uma diferença de potencial elétrico. Okay? Porque lembrando, diferença de potencial elétrico só faz sentido em contextos que existe campo elétrico. Okay? Não é o caso aqui. Bom, para a gente determinar qual que é a queda de tensão nesse resistor, o que a gente precisa fazer é calcular qual que é a força eletromotriz nesse circuito todo. Isso porque este nosso circuito é um circuito que possui um resistor e uma fonte de força eletromotriz. Consequentemente, a gente pode representar esse nosso circuito a partir de um circuito equivalente, mais simples, que esse cara daqui, ó, só para poder ficar mais fácil de representar. Então aqui a gente tem uma fonte de força eletromotriz e aqui a gente tem o nosso resistor R. E na prática, como esse nosso circuitinho é o circuito que representa essa situação, a queda de tensão nesse resistor vai ser exatamente a força eletromotriz. Então, se a gente determinar a força eletromotriz, então a gente consegue, na prática, determinar qual que é a queda de tensão, ok? Então, enfim, o que a gente precisa calcular na prática vai ser a força eletromotriz, mais precisamente o módulo da força eletromotriz, que está pedindo em módulo, ok? E esse cara daqui, então, vai ser o módulo de derivada do fluxo magnético no tempo desse circuito como um todo, ok? Perceba que, na prática,
né, essa variação de fluxo magnético acontece somente nessa parte do circuito, ok? Nessa parte circular daqui. E mais precisamente, essa variação do fluxo magnético aparece por uma variação exclusivamente da área desse circuito. Então, né, se fluxo magnético é campo vezes área, né, para esse caso aqui, o campo fura perpendicularmente essa área, nessa área dessa espira, então esse cara daqui vai ser campo derivada da área no tempo, né? A taxa com que essa área está variando no tempo. Então, na prática, o que a gente tem que determinar é esse cara, para a gente poder, né, determinar essa variação e, por consequência, determinar a força eletromotriz, que é a queda de tensão que a questão está pedindo. Ok? Bom, essa área daqui, né, vamos lá, é a área de um círculo, por consequência, πr². Eu vou escrever tudo em termos do raio para depois fazer a tradução em termos do diâmetro. Bom, para a gente saber qual que é a taxa com que essa área varia no tempo, a gente precisa, né, ter informação de qual é o raio em função do tempo. Como é que a gente consegue ter essa informação do raio? Bom, o raio está variando porque, olha só, essas duas extremidades estão sendo puxadas, no caso aqui, com uma velocidade v constante. Consequentemente, né, essa velocidade v com que está sendo puxado faz com que esse comprimento reduza. Agora, olha só, né, se existe uma certa velocidade v com que essas duas partes estão sendo puxadas, vamos lá, essa velocidade v ela pode ser escrita como sendo dl dt, sendo que esse dl corresponde à quantidade de fio que é puxada depois de passar um tempo dt. Consequentemente, olha só, após passar um tempo dt, vai ter uma quantidade dl que vai ser puxado, né, por essa parte do fio e uma outra quantidade dl que vai ser puxado por essa outra parte do fio. Consequentemente, depois de um tempo dt, o comprimento dessa circunferência, o perímetro dessa circunferência vai reduzir 2dl, exatamente porque um fator dl por conta do puxão de uma das partes do fio e outro fator dl por conta do outro puxão. Agora, esse dl tem relação com a velocidade, né? Mais precisamente, dl é igual a v dt. Ou seja, o que a gente acabou de mostrar foi que, após passar um tempo dt, o comprimento, né, o perímetro dessa circunferência vai reduzir uma quantidade que vai ser 2v dt. Ou seja, a redução do comprimento, né, do perímetro dessa circunferência está diretamente relacionado com essa velocidade que a questão passou, que é a velocidade que os fios estão sendo puxados. Agora, a redução do comprimento, né, do perímetro dessa circunferência, necessariamente implica numa redução do quê? Também implica numa redução do raio. Certo? Se a gente formalizar essa relação, né, e colocar aqui, né, como é que o comprimento se relaciona com o raio de uma circunferência, a gente consegue falar qual que vai ser a taxa com que o raio está decrescendo no tempo e, consequentemente, a gente vai saber falar qual que é o raio em função do tempo, que é o que a gente precisa para colocar nessa expressão da área para poder derivar e obter qual é a força eletromotriz, que é a queda de tensão no resistor, né, na lâmpada aqui no caso da questão. Então vamos lá, olha só, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr. E a gente sabe que depois de um certo tempo dt, o comprimento ele reduz em 2v dt. Consequentemente, a gente pode escrever que dc, ou seja, uma variação infinitesimal do comprimento, é igual a menos 2v dt. Essa expressão é simplesmente essa escrita daqui, né, de uma forma, né, melhor aqui no caso, né, utilizando as noções das diferenciais. Se o comprimento reduz essa quantidade depois que passou um certo tempo dt, vamos lá, ele reduziu uma quantidade infinitesimal. Então eu vou chamar essa quantidade infinitesimal que ele reduziu de dc. Como ele reduziu, essa variação tem que ser negativa e é exatamente esse fator que a gente já determinou. Consequentemente, a taxa com que o comprimento da circunferência está variando no tempo é menos 2v. Se a gente pega essa expressão daqui, a gente pode derivar ambos os lados no tempo. Ou seja, a gente pode, né, derivar aqui porque a gente relaciona as taxas com que o comprimento está reduzindo com a taxa, né, com que o raio está reduzindo. Então a gente chega nessa expressão daqui. Ok? E a gente sabe que esse cara é menos 2v. Então, menos 2v. Vamos lá, 2 vai cortar com 2. Então a gente chega aqui que a taxa com que o raio está variando no tempo é menos v sobre π. Passando o dt para o outro lado e integrando ambos os lados, o que a gente tem aqui é raio final menos raio inicial é igual a menos v sobre π vezes t, levando em conta que o tempo inicial é o tempo t igual a zero. Agora, né,
O raio da circunferência começa com qual valor? Ele começa com um diâmetro d0. Consequentemente, o raio inicial vai ser d0 sobre 2. Então, perceba, né, a partir dessas análises, né, de como é que o comprimento está reduzindo, a gente sabe falar que o raio desse círculo em função do tempo vai ser o quê? Vai ser um d0 sobre 2 menos v sobre π vezes t. Tendo esse raio em mãos, matou o nosso problema. Por quê? Porque a gente consegue determinar qual que vai ser a área. Vamos lá, a área vai ser π vezes r ao quadrado, que vai ser d0 sobre 2 menos v sobre π vezes t ao quadrado. Consequentemente, qual que é a derivada da área no tempo? Vai ser π vezes derivada de uma função no tempo, né? Que é uma coisa ao quadrado. Uma coisa ao quadrado derivada no tempo vai dar 2 vezes a coisa, então 2 vezes a coisa, vezes a derivada do que está dentro pela regra da cadeia, ou seja, menos aqui v sobre π. Ok? Então, essa daqui é a variação da área, né, dessa circunferência daqui por conta do fio estar sendo puxado. Agora, se a gente pega essa derivada e multiplica por b, o que a gente vai ter? A gente vai ter variação no tempo do fluxo magnético, e isso, né, em módulo, vai ser o módulo da força eletromotriz, que é a queda de tensão na lâmpada, né, no caso do resistor dentro do nosso circuito. Então, se a gente pega esse cara daqui e multiplica por B, a gente vai ter aqui, no caso, a nossa força eletromotriz, que, né, enfim, como está em módulo, eu vou deixar, né, tudo positivo. Então, vai ser 2π V sobre π vezes B, D0, vamos lá, D0 sobre 2, menos VT sobre π. Vamos só deixar essa expressão mais simpática, né? Vamos lá. Epsilon aqui, no caso, né? Π vai cortar com π, vamos passar o 2 aqui para dentro. Vai ficar V vezes B, D0, porque o 2 vai multiplicar, menos 2VT sobre π. Esse daqui, né, é o módulo da queda de tensão na lâmpada, né, exatamente pelo fato de que a força eletromotriz desse nosso circuito. Bom, vamos ver agora as alternativas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Alternativas, olha só, letra A é exatamente que a gente chegou. B vezes V, D0 menos 2VT sobre π. Aqui é exatamente que a gente chegou, né? Com a única diferença que eu coloquei, em vez de B vezes V, eu coloquei V vezes B, mas é exatamente o resultado que a gente chegou. Consequentemente, a nossa resposta é a letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa sétima questão. O campo elétrico no interior de um cilindro que se fez vácuo é, enfim, tem essa expressão daqui, sendo EZ o vetor unitário na direção do eixo de simetria do cilindro, com E0 maior que zero e tal maior que zero constantes. Em coordenadas cilíndricas, o vetor de Poynting no interior do cilindro é... Vamos lá, para determinar o vetor de Poynting, ele é, por definição, 1 sobre μ0 é VEC B. Então, a gente precisa determinar quem que vai ser o campo magnético. Isso é simples, né? Isso é simples porque a gente tem aqui um campo elétrico que varia no tempo, consequentemente, isso vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético que a gente tem que colocar aqui. Ok? Pela simetria do problema, é fácil a gente determinar esse cara. Pelo seguinte, olha só. Né, qual que é a relação entre B e E? A relação entre B e E, né, no caso, o E gerando B, é dado pela lei de Ampère. No caso, a lei de Ampère-Maxwell. Como aqui a gente só tem variação de campo elétrico, né, a gente não tem cargas livres, então, né, a lei de Ampère-Maxwell é divergente de B é igual a μ0, epsilon 0, del E, del T. Perceba esse epsilon 0. Del E, del T está fazendo o papel, né, no caso, de corrente, porque ele é a corrente deslocamento. No caso aqui, densidade de corrente de deslocamento. Ok? E esse cara aqui a gente consegue determinar, né? Esse cara aqui vai ser epsilon 0, derivada de E no tempo. Então, vai lá, derivada de E no tempo, é zero, é uma constante, continua, e agora vai aparecer, né, vamos lá, derivada da exponencial, que no caso tinha exponencial de menos t sobre tal. Derivada exponencial dela própria, agora vezes, né, a derivada do argumento, menos 1 sobre tal. Então, né, a densidade de corrente de deslocamento vai ser igual ao quê? Vai ser menos epsilon 0 é 0, dividido por tal, exponencial de menos t sobre tal, na direção z, ok? Na direção z. Então, essa daqui é a nossa corrente de deslocamento. Agora, olha só, qual que é a forma dessa corrente de deslocamento? Ela é uma constante no espaço na direção z. Olha só, qual que é o nosso problema? O nosso problema é esse campo elétrico no interior de um cilindro, ok? Ou seja, a gente tem aqui um cilindro em que, no interior, tem uma densidade
de corrente, de deslocamento, mas não deixa de ser uma densidade de corrente, que é constante no espaço na direção vertical, né, ao longo do cilindro. Aqui no caso, né, sei lá, vamos supor que o Z está para baixo. Então, a primeira parte do nosso problema é determinar qual é o campo magnético no interior de um cilindro que possui uma densidade de corrente constante ao longo dele todo. Esse problema é idêntico a um problema que a gente já resolveu na magnetostática, que é exatamente a de um cilindro que está fluindo corrente, né, no caso corrente, né, gerado por movimento de cargas, ok? E que é uniformemente distribuído, né, ao longo aqui da seção transversal do fio. Né? A única diferença desse problema, né, da magnetostática para cá é que agora é um problema de corrente de deslocamento. Ok? Mas, enfim, é exatamente a mesma coisa no ponto de vista matemático. Uma densidade de corrente constante, né? Ou seja, corrente uniformemente distribuída aqui, né, na nossa, ao longo daqui da seção transversal do fio. Então, a gente sabe qual que é o campo magnético. Né? Se vocês se lembrarem, vamos lá, se a gente quer determinar o campo magnético num ponto interior, o que a gente tem que fazer é o seguinte: se esse ponto está a uma distância ρ do eixo, né, de simetria do cilindro, então o módulo do campo magnético, ele é quanto? Ele é μ0 I dividido por 2πr, ok? Aqui no caso, né, o R, que seria o raio desse cilindro, ok? Exatamente igual ao do fio infinito, porém corrigido aqui por um fator ρ sobre R. Então, esse daqui é o módulo do campo magnético no interior desse cilindro com densidade, né, uniforme de corrente. Agora, né, a gente gostaria de escrever esse módulo em termos da densidade de corrente, não da corrente. Como é que a gente faz isso? Bom, se vocês lembrarem, né, qual que é a relação entre corrente e densidade? Se eu pego a densidade e multiplico pela área da seção transversal, né, total do fio, vai dar a corrente. Então, aqui vai ser um J vezes a área. Ok? Aí, olha só, π vai cortar com π, R quadrado vai cortar com R quadrado. Então, né, o módulo do campo magnético vai ser μ0 J dividido por 2 vezes ρ. Ok? Levando em conta que a gente sabe qual que é o nosso J aqui, né, qual que vai ser o campo magnético, o módulo dele, depois a gente vê os sinais, ok? Vai ser μ0 dividido por 2 vezes o J0, que é quanto? ε0 é 0, dividido por tal. Eu tenho até que escrever esse 2, né, de uma forma um pouco mais diferente para não confundir com tal, né? Então, ó, 2, aqui o tal. Beleza, agora um ρ exponencial de menos t sobre tal, ok? Então, esse aqui é o módulo do campo. Então, vamos lá, né? Vamos convencionar aqui os sentidos, para a gente determinar qual que vai ser, né, o vetor de Poynting certinho. Então, vamos supor que o nosso campo E está para cima, ou seja, eu estou chamando Z, né, como sendo a direção para cima. Levando em consideração que, né, a nossa densidade de corrente ela é menos J0 na direção Z, ou seja, levando em conta que a nossa densidade de corrente é para baixo, né, pela regra da mão direita, a gente tem então que o campo magnético ele vai ser circular neste sentido daqui que eu estou representando e vai ter como módulo este valor daqui. Ok? Então, bom, a partir disso a gente sabe determinar qual que vai ser o vetor de Poynting. Se a gente fizer, aqui no caso, E VEC B, para esses dois caras daqui, né, a gente vai ter, como consequência, um vetor que é, aqui no caso, né, para fora do cilindro, ou seja, um vetor que está na direção R chapéu. É fácil fazer isso, né, só você verificar, de fato, pela regra da mão direita do produto vetorial. Né, a direção Z, né, que é a direção para cima, produto vetorial com essa daqui. É bem simples a gente determinar isso, para falar a verdade. E no caso, qual que vai ser o módulo do vetor de Poynting? Porque eu sei que o vetor de Poynting vai ser módulo na direção ρ chapéu. Bom, vai ser 1 sobre μ0, módulo do campo elétrico, que é 0 exponencial de menos t sobre tal. Ok? Deixa eu ver se tem algum fator que está faltando aqui. Não, é só isso mesmo. Ok? E agora o módulo do campo magnético. Então, ó, μ0 dividido por 2, aí vai ter aqui um ε0, é 0, dividido por tal, e agora vai ter uma outra exponencial de menos t sobre tal, e aqui vai ter um ρ multiplicando. Tudo isso aqui na direção ρ. E aqui, claro, agora a gente tem que ajeitar, né? Então, vamos lá, μ0 vai cortar com o μ0, né, de forma que o nosso vetor de Poynting vai ser, então, vamos lá, ó, ε0 é 0 ao quadrado, esse ε0 eu vou colocar aqui a constante, o tal, junto dividindo, ok? Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Na verdade, aqui um 2 tal dividindo. Ok? A gente vai ter aqui uma exponencial de menos 2t sobre tal. Tudo isso, né? Claro, aqui vezes ρ.
vezes ρ chapéu. Então, esse daqui é o nosso vetor de Poynting, ok? Então, né, vamos compará-lo com as alternativas. Vou até deixar ele mais próximo aqui das alternativas para poder ficar mais fácil a comparação, ok? Então, vamos lá, se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, é exatamente a letra A. Olha só, ρ chapéu, ρ aqui, a exponencial com o fator 2, é 0 quadrado, ε0 2 tal, ε0 2 tal, de fato, né, tá aqui. Nossa resposta, portanto, é a letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa oitava e última questão. Em uma região do espaço, há um campo elétrico E igual a E0 na direção X e um campo magnético B igual a B0 na direção Z, com E0 e B0 positivos. Nessa mesma região, há ainda uma partícula massiva de carga elétrica positiva. Além disso, sabe-se que o vetor velocidade dessa partícula está contido no plano xy. Dentre as trajetórias ilustradas abaixo, indique aquelas que representam possíveis trajetórias da partícula. Já de cara, a gente elimina 5 e 6. Por quê? Porque 5 e 6 são trajetórias helicoidais, ou seja, são movimentos circulares em um certo plano e movimento retilíneo uniforme na direção perpendicular a esse plano. Para isso acontecer, eu não posso ter nenhum campo elétrico constante, ok? Por quê? Porque campo elétrico acelera necessariamente uma partícula, né, carregada, e essa aceleração ela não é centrípeta. Então eu nunca consigo reproduzir um movimento desse. Já de cara eu descarto 5 e 6. Na prática, esse tipo de questão é uma questão que a gente já precisa ter uma informação prévia desse tipo de problema, que é como é uma partícula, né, qual é o movimento de uma partícula em uma região com campo elétrico e magnético constantes e perpendiculares. Esse é um problema típico de livros-texto, que é o problema, né, um problema na qual a solução é uma cicloide, que é, né, algo da forma de 1 ou 3. Então, um desses dois vai acabar sendo solução. Ok? Então, vamos lá, né? Como é que a gente chega, né, nesse tipo de problema, né? Bom, vamos ver aqui no início do movimento para a gente saber se essa ou essa cicloide que corresponde de fato. Vamos começar pela primeira. Né, bom, o início do movimento aqui é nesse ponto. Perceba que se a trajetória começa dessa forma, né, e é uma cicloide, então significa que a partícula começa se movimentando para cá. Essa é a velocidade inicial. Se essa é a velocidade inicial, olha só, para poder fazer esse tipo de movimento, precisa de força centrípeta para poder curvar o movimento. E essa força centrípeta necessariamente vem da onde? Vai vir, aqui no caso, da nossa força magnética. Olha só, levando em conta que a força magnética está na direção Z, que é a direção aqui saindo, né, para ser consistente com esse cara, V, VEC B vai dar uma força magnética para baixo. Força magnética para baixo. Que de fato é consistente com esse tipo de movimento curvo. Além disso, percebam, né, nessas quinas daqui da cicloide, acontece uma inversão do movimento horizontal. A gente tinha a partícula indo da direita para a esquerda e passa aí da esquerda para a direita. Ok? Então, né, necessariamente, isso implica, como teve uma inversão do movimento, que neste processo de ir para a quina, essa carguinha positiva teve que reduzir o módulo da sua velocidade para poder fazer essa inversão. Agora, a força magnética não reduz o módulo de velocidade, porque ela é uma força puramente centrípeta. Então, tem que ter sido força elétrica. E isso está consistente, porque olha só, a força elétrica é sempre para a direita, porque é sempre a favor do campo dado com a carga positiva. Então, a partícula está movimentando contrário, né, que é a força, então ela vai retardando a sua velocidade. Está consistente. Em compensação, quando a gente analisa, né, a cicloide da 3, essas consistências aqui no caso não se aplicam nessas relações de consistência. Pelo seguinte, beleza, se a gente faz a primeira análise aqui da força centrípeta, tá ok. Né, o nosso V0 aqui, né, ele é para a esquerda. Se a gente faz um V0 VEC B, de fato aparece uma força magnética para cá, que é consistente com uma força centrípeta, no caso, para ter esse movimento cicloide. Porém, perceba, né, a força elétrica é sempre para a direita. Então, a carga, quando ela estivesse indo para essa, né, quina daqui da cicloide, ela não ia reduzir a velocidade para poder inverter o movimento. Ela ia acelerar. Então, essa cicloide não é consistente. Ok? Consequentemente, né, além da primeira, né, as trajetórias possíveis têm que ser ou a segunda ou a quarta. Como é que a gente faz para poder avaliar isso? Bom, vamos fazer o mesmo tipo de análise. Né? Vamos lá, vamos começar pela análise 2. Para ter esse tipo de trajetória, necessariamente a velocidade inicial da partícula é vertical para baixo. Levando em conta que essa partícula é positiva, tem um campo elétrico na direção x, então vai aparecer uma força elétrica para a direita necessariamente. Né? Agora, se o campo magnético está para fora, quanto é que é V, VEC B? V, VEC B vai dar uma força para a esquerda, que está consistente, né? Enfim, uma força para um lado, uma força para o outro, essas duas podem se anular. É um movimento possível. Não significa que ele vai acontecer. Depende da relação de E0 e B0, mas é possível.
né? É plausível ele acontecer. Em compensação, quando a gente olha a trajetória 4, isso não acontece, porque olha só, velocidade inicial para cima, força elétrica sempre para a direita, mas a força magnética, olha só, V0 VEC B também vai dar para a direita. Então, a 4 não seria possível, porque o corpo nunca ia conseguir manter uma linha reta, dado que as duas forças puxam ele para o mesmo lado. Então, né, ou seja, as trajetórias possíveis são as trajetórias 1 e 2, e, portanto, a resposta dessa nossa questão é a letra A. Logo, temos aqui mais uma questão resolvida e também mais um bloco de questões finalizado. No caso, o bloco de questões de eletromagnetismo da primeira aplicação de 2023.